Antes de começarmos, imagine uma ilha isolada no meio do Oceano Pacífico. Uma ilha tão distante de qualquer continente que parece perdida no mapa. Mas quando eu falo distante, é distante pra cacete mesmo. Um lugar onde centenas de gigantescas estátuas de pedra observam silenciosamente o horizonte há séculos. Quem as construiu? Como foram transportadas? Porque uma civilização inteira entrou em colapso em um dos lugares mais remotos do planeta. E por que elas parecem a casa do Lula Molusco? Hoje vamos viajar até um dos locais mais misteriosos da Terra, a Ilha de Páscoa. Localizada a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, a Ilha de Páscoa é considerada uma das ilhas habitadas mais isoladas do mundo. Seu nome original é Rapa Nui, dado pelos habitantes locais, mas ficou conhecida internacionalmente como Ilha de Páscoa porque foi avistada por exploradores europeus em um domingo de Páscoa. Muito criativo, né? No ano de 1722. À primeira vista, a ilha parece apenas mais uma pequena porção de terra cercada por um imenso oceano. No entanto, basta olhar com atenção para perceber que existe algo muito diferente ali. Espalhadas pela ilha estão quase 1.000 enormes estátuas de pedra conhecidas como moais. Algumas possuem poucos metros de altura, enquanto outras ultrapassam 10 metros e pesam dezenas de toneladas. O mais impressionante é que essas estátuas foram construídas por um povo que não possuía máquinas modernas, guindastes ou qualquer tecnologia avançada. Mesmo assim, conseguiram criar monumentos gigantescos que continuam de pé séculos depois. Os moais representam ancestrais importantes da cultura Rapa Nui. Os habitantes acreditavam que essas figuras ajudavam a proteger as comunidades e transmitiam poder espiritual. Por isso, muitas estátuas foram posicionadas voltadas para o interior da ilha, observando as aldeias em vez do oceano. É como se os antigos líderes continuassem vigiando e protegendo seu povo mesmo após a morte. Mas existe uma pergunta que intriga arqueólogos e historiadores há décadas: como essas estátuas foram transportadas? Muitas delas foram esculpidas em uma pedreira localizada em uma parte específica da ilha e depois movidas por quilômetros até seus destinos finais. Considerando que algumas pesam mais de 80 toneladas, isso parece quase impossível. Durante muito tempo surgiram teorias extravagantes. Algumas pessoas chegaram a sugerir ajuda extraterrestre. Porque agora tudo que o ser humano não pode criar, ou seria muito difícil, as pessoas acham mais fácil meter logo um extraterrestre na história. Afinal, como uma sociedade antiga conseguiria mover blocos tão enormes? Mas pesquisas modernas mostraram algo ainda mais impressionante. Provavelmente os próprios habitantes desenvolveram métodos engenhosos usando cordas, força humana e conhecimento acumulado ao longo de gerações. Em experimentos realizados por pesquisadores, réplicas das estátuas conseguiram ser movimentadas de forma surpreendente, quase como se estivessem andando. Isso pode explicar antigas lendas locais que afirmavam que os moais caminhavam sozinhos até seus lugares. Além dos moais, a própria história da ilha é fascinante. Os primeiros habitantes provavelmente chegaram por volta do século XIII, navegando milhares de quilômetros pelo Oceano Pacífico em embarcações relativamente simples. Pense nisso por um instante. Eles atravessaram um dos maiores oceanos do planeta sem GPS, sem mapas modernos e sem tecnologia avançada. Apenas utilizando conhecimentos de navegação, observação das estrelas e experiência marítima. Os cara era fera mesmo. Esse feito por si só já seria impressionante o suficiente para entrar para a história. Durante séculos, a população cresceu e desenvolveu uma cultura única. No entanto, em algum momento, as coisas começaram a mudar. A ilha originalmente possuía muitas árvores, mas com o passar do tempo elas praticamente desapareceram. Existem debates entre os cientistas sobre as causas desse fenômeno. Alguns acreditam que a intensa utilização dos recursos naturais contribuiu para o desmatamento. Outros apontam fatores adicionais, como a presença de ratos introduzidos pelos próprios colonizadores, que teriam consumido sementes e dificultado a regeneração das florestas. O fato é que a perda das árvores teve consequências enormes. Sem madeira suficiente, tornou-se mais difícil construir embarcações, obter recursos e manter certas atividades da sociedade. Com o passar dos anos, conflitos internos podem ter surgido, e muitos dos monumentos foram derrubados durante períodos de instabilidade.
Quando os europeus chegaram à ilha, encontraram uma sociedade muito diferente daquela que havia construído os gigantescos moais. Mas os mistérios não terminam aí. Muitos visitantes ficam intrigados ao descobrir que algumas estátuas parecem ter apenas uma cabeça visível. Durante muito tempo acreditou-se que eram apenas rostos gigantes enterrados parcialmente. Aliás, rostos gigantes com cara de sigma enterrados. Porém, escavações revelaram algo surpreendente. Muitos moais possuem corpos completos escondidos sob o solo. Algumas dessas partes enterradas apresentam gravuras e detalhes que permaneceram ocultos por séculos. Imagine a surpresa dos arqueólogos ao descobrir que aquelas famosas cabeças gigantes eram, na verdade, estátuas muito maiores. Pois é, se você achou impressionante as estátuas com cara de rego com câimbras, imagina só agora, sabendo que elas têm um corpo enterrado também. Outra curiosidade interessante envolve os olhos dos moais. Hoje a maioria aparece com cavidades vazias, mas originalmente muitas estátuas possuíam olhos feitos de coral branco e pedra vulcânica. Quando restaurados, esses olhos davam aos monumentos uma aparência muito mais intensa e impressionante, quase como se realmente estivessem observando quem passava. Doideira, né? Aposto que não sabia disso. Então por que você ainda não deixou o like, Zé Ruela? A Ilha de Páscoa também possui um sistema de escrita que continua intrigando pesquisadores. Conhecido como Rongorongo. É esse mesmo nome, tá? Ele aparece em algumas tábuas de madeira encontradas na ilha. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar completamente esse sistema. Se um dia for compreendido, talvez revele detalhes inéditos sobre a história e a cultura dos antigos habitantes. É como se parte do passado da ilha ainda estivesse esperando para ser descoberta. Atualmente, a Ilha de Páscoa é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. Pessoas viajam milhares de quilômetros apenas para ver os lula molusco de perto e tentar entender o fascínio que esse lugar exerce sobre a imaginação humana. Se tivesse a oportunidade, você viajaria para essa ilha? Deixa aí nos comentários. Ao caminhar entre as estátuas, muitos visitantes relatam uma sensação difícil de explicar. Existe algo de misterioso e ao mesmo tempo grandioso naquele cenário. Talvez seja a combinação entre isolamento, história, engenharia antiga e perguntas ainda sem resposta. E talvez seja justamente isso que torna a Ilha de Páscoa tão especial. Ela nos lembra que ainda existem lugares capazes de despertar nossa curiosidade. Lugares que desafiam explicações simples e nos fazem olhar para o passado com admiração. Em uma época em que satélites fotografam cada canto do planeta e informações estão disponíveis em segundos, a Ilha de Páscoa continua guardando segredos. E enquanto esses mistérios permanecerem sem resposta, aqueles gigantes de pedra continuarão observando silenciosamente o horizonte, como fazem há centenas de anos, lembrando ao mundo que algumas das maiores histórias da humanidade ainda não foram totalmente contadas. E obrigado por assistir até aqui, tamo junto.